Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Vayeira inicia-se com a incrível demonstração de bondade por Avraham àqueles que pensam serem 3 homens visitantes, mas na verdade são anjos enviados por Deus. Apesar do seu extremo desconforto pelo recente procedimento de Brit Milá, a circuncisão. Os anjos entregam sua mensagem declarando que Sarai milagrosamente dará à luz ao seu primeiro filho no prazo de 1 ano, com a idade de 90 anos. O próprio Avraham teria 100 anos. Em seguida, eles seguem para a cidade de Sodoma. Deus informa a Avraham que as cidades de Sodoma e Gomorra serão destruídas por causa da perversidade. E Avraham responde com uma longa prece e um diálogo com Deus, pedindo pelo salvamento das cidades por amor e consideração dos justos. Incapaz de encontrar 10 cidadãos íntegros, Deus começa a destruir as cidades, mas não antes que os anjos salvem o sobrinho de Avraham, Lot, e sua família da destruição. Acreditando que o mundo inteiro havia sido destruído, as 2 filhas de Lot embebedaram o pai, para que ambas possam ficar grávidas dele, e cada uma acaba tendo um filho. Sara é raptada por Avimelech, o rei de Gerar, que não havia percebido que ela era casada. Deus reage castigando com uma peste, que impede de tocá-la, e informa Avimelech que Sara é casada, quando então devolve imediatamente ao seu esposo. Sara concebe e dá à luz a Isaac, e Avraham faz uma grande comemoração. Sara vê Ismael como uma ameaça ao bem-estar espiritual do seu próprio filho. Relutante, a princípio, Avraham segue a ordem de Deus de dar ouvidos à sua esposa, expulsando Ismael e Agar de sua presença, de sua casa, com Ismael, ao ponto de que Ismael passa sede no deserto. E Deus escuta os gritos e faz com que Agar encontre um poço de água, e com isso o jovem é salvo. Avraham assina um pacto com Avimelech, na cidade de Beersheba, e vive em paz por muitos anos. A porção da Torá conclui com a Agedá, o altar, o 10º e último teste de Avraham, no qual ele demonstra sua boa vontade e aquece a ordem do Criador de oferecer seu amado filho, Isaac, em sacrifício. Uau, Zayt, concluímos o resumo dessa parashá que deverá ser comentada aí esse sábado. E já inicia com Avraham. Zayt, ela inicia destacando que Deus visitou Avraham. Estava tendo um diálogo com Avraham quando ele percebe que 3 viajantes se aproximavam. Exato. Aproximavam de sua presença e ele, mesmo convalescendo do seu 3º dia da Brit Milá, que foi o motivo da visita de Deus a ele, Exato. Ele diz assim: licencia, Senhor, tenho que receber esses hóspedes. Você vê, os mandamentos do Eterno são perfeitos. O próprio Eterno, ele é deixado em espera porque Avraham precisava receber 3 convidados. Imagina, 3 viajantes. Desconhecidos, exato, ele não conhecia. Então Avraham imagina o seguinte: bom, eles estão viajando, devem estar muito cansados, devem estar com fome e devem estar com sede. Eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso receber essas pessoas. E o Eterno, ele na realidade não precisa de nada, mas as pessoas sim. As criaturas dele, Eterno, sim. Essas pessoas precisam de apoio, precisam de alimento, precisam de água, precisam de descanso. Então, a prioridade aqui de Avraham, ele foi muito claro, determinando quem é a prioridade. Quem é a prioridade? É o ser humano que está sofrendo, que está
passando dificuldades. Então, o próprio Eterno deve ter se rejubilado com a decisão de Abraão interromper o diálogo que estava tendo com o Eterno para atender aquelas pessoas famintas. Uau, Zayt. Olha que coisa. Isso vale dizer de que a Sherinat Hashem, a necessidade de um peregrino, de um viajante, de um órfão, de uma viúva, ela tem prioridade até mesmo em relação à presença divina. Isso. Porque Abraão já estava diante da Sherinat Hashem, e ele fala, aguarde um pouco, porque vou atender às necessidades de um viajante, de que o Zayt descreveu muito bem. Ele que precisa de um banho, de lavar os pés, de um descanso, de um alimento, né, de água. De um alimento e de água, de ter essas necessidades básicas saciadas. E Abraão nos ensina sobre essa hospitalidade. Ô Zayt, tem um guia turístico que fala sobre esse Mamre, que foi um dos lugares onde Abraão ele coloca a sua tenda, né, e as suas direções, de que diz a tradição de que as tendas de Abraão ela tinha 4 aberturas ou 4 portas, né, para receberem pessoas das 4 direções, né, que vinham exatamente das civilizações, das importantes civilizações que estavam ali ao redor de toda aquela região. Aquele ponto ali era um ponto onde as estradas norte, sul, leste e oeste se encontravam. Então, Abraão, de forma genial, ele fez a sua tenda com 4 entradas para que os viajantes não precisassem dar a volta para entrar em uma porta única. Quem viesse do norte tem uma porta ao norte, ao sul, tem uma porta ao sul, ao leste e oeste. Todos eles, cada um tinha a sua porta de acesso para facilitar o acesso. Exato. Então, Abraão, ele pensou até nesses pequenos detalhes para deixar os seus viajantes confortáveis. Muito bem. E no final, Zayt, existe um Midrash que diz que esses anjos, eles apareceram, eles não apareceram de peote, tefilim, não. Eles apareceram disfarçados de idólatras. Idólatras. E Abraão os recebeu com a mesma dignidade e isso mostra de que ele pessoalmente se ocupou nos preparativos de festividade. Então tudo que Abraão ordena aos seus servos está exatamente na composição de uma refeição festiva. Isso. Ele oferece a desconhecidos e ainda com as características de idólatras, muito embora fossem os anjos com a tripla missão de visitá-lo da sua enfermidade, de Brit Milá, da Brit Milá, como também de falar-lhes de que ele receberia definitivamente a promessa de ser o pai, ter um filho, já nas suas idades avançadas, e acaba por merecer, sabendo-se antecipadamente de que Abraão ordena aos seus filhos após si, ou seja, que ele faz o rinur, a transferência de conhecimento, ele ensina, ele é um ótimo professor, então ele mereceu a informação de que aconteceria com Sodoma e Gomorra, já que aqueles anjos também cumpriam a missão de visitar a iniquidade daquela região. Exatamente. Shemuel, tem um ponto muito interessante nessa nossa paraxá a respeito do motivo pelo qual era o motivo que Abraão recebia pessoas desconhecidas o tempo todo. Ele recebia pessoas desconhecidas o tempo todo. Qual era o motivo? O motivo era um motivo fundamental de grandíssima importância, que era justamente ensinar aos povos, aquelas pessoas que passavam por ali, sobre o Deus eterno, único e verdadeiro. Essa era talvez a missão mais importante de Abraão ali naquele episódio, de ensinar. Então, nós podemos colocar Abraão como um grande mestre, um grande professor, um grande instrutor. Nós, como pais, mães, nós temos uma função primordial. Qual é a função primordial? É preparar as novas gerações para que saibam, que conheçam os valores da vida, os valores da religiosidade, os valores do eterno, os valores de Torá. A nossa função prioritária em relação a tudo mais que nós fazemos é essa, a de sermos mestres.
Nós temos muitos nossos sábios, eles falam a respeito de homens conhecidos, de homens famosos no judaísmo, que, embora fossem grandes, justos, piedosos, eles foram pessoas que não foram consideradas mestres. Nós temos exemplos de piedosos. Jó, por exemplo. Jó, exato, diferente de Abraão, ele era uma pessoa justa, íntegra, né? Mas ele não ensinava os seus filhos como evitar o pecado, evitar a desonestidade, serem positivos. Não. Então, no final de cada festa, Jó, ele acabava por oferecer sacrifício pelos possíveis transgressões e pecados que seus filhos pudessem ter feito. Perfeito. Ou seja, não havia uma transferência de como evitar aquela situação, de que eles mesmos tivessem uma reação para evitar aquilo ali. Depois, Eli HaKohen também é repreendido duramente por não repreender, por não ter repreendido, por não ser rígido com o comportamento ruim de seus filhos que se corromperam, né? E o próprio Davi Melech Zait, sobre Adoniarro, aquele que disputa a gestão com Shilomo, a coroa, também destaca aos escritos, olha, de que ele não os repreendia, né? De que ele não o contrariava, ele nunca foi contrariado, ou seja, um filho que sempre faz o que quer. É o filhinho, né, de papai. E nunca é repreendido, nunca é rechaçado, né, pela uma postura firme de seus pais. Então, é nisso que é considerado, na fala desses anjos, poxa, nós estamos numa missão de destruir Sodoma e Gomorra e nós não vamos falar isso a Abraão, mesmo sabendo que ele ordenará seus filhos após si, que ele é um professor, ele vai trazer um legado do judaísmo para as próximas gerações? Não, vamos falar para Abraão. E eles falaram a Abraão, e Abraão teve inclusive a oportunidade de dialogar com Deus numa reza, numa oração, para que Deus se compadecesse dos justos, mesmo que no mínimo de 10 pessoas as cidades fossem poupadas das destruições. E o Eterno disse que... Isso tudo revela a importância do Hinur, que é da missão de cada judeu. A nossa circuncisão é validada de quando nós fazemos a dos nossos filhos, né? A nossa tradição e aprendizado de Torá, ela só é validada a partir do momento em que você deixa isso para a geração futura, né? Não pode se perder ou se estragar em nós. Então, os méritos de Jó e de outros justos, né, que houveram inclusive antes de Abraão, eles não conseguiram transmitir, né, para as gerações futuras. Exato. Então cometeram uma falha seríssima, uma falha terrível, que muitas pessoas ainda até hoje cometem. Nós temos exemplo, por exemplo, em relação ao Eterno. Nós precisamos ter amor ao Eterno, mas nós precisamos ter temor ao Eterno, porque sem o temor, nada nos impede de abandonarmos Torá, de abandonarmos os mandamentos. O temor é importantíssimo, é fundamental nós termos temor ao Eterno. Além do amor ao Eterno, o Eterno, ele é nosso Pai. Nós temos a obrigação de amar o nosso Pai, respeitar o nosso Pai, mas também de temer o nosso Pai, porque sem o temor não há o amor, não há a obediência. Quando nós educamos nossos filhos, muitas pessoas acham que devem educar os filhos como fossem amigos. Ora, qualquer criança vai em uma esquina e encontra 5 amigos, 10 amigos. Qualquer criança. Agora, qualquer criança só tem um pai e uma mãe. Não existem 2 pais e 2 mães. Isso não existe. Qualquer criança só tem um pai e uma mãe. E, a partir do momento que essa criança não teme o pai, não teme a mãe, ela quer fazer qualquer coisa. Os pais, eles têm a obrigação de dar limite, de dizer, olha, isso aqui você não vai fazer, você não pode fazer isso. O pai e a mãe que não fazem assim, que não dão limites, que não imbuem os filhos de temor, esses pais, eles não amam os filhos. O contrário, eles odeiam os filhos. Essa é a realidade. Aquele pai que não consegue imbuir temor no seu filho, para que esse filho
tenha a obediência, desenvolva a capacidade de obedecer, de seguir ordens importantes, de desenvolver estudo, desenvolver capacidade e disciplina. Esse pai, essa mãe, que não são capazes de fazer isso, esses pais não amam os seus filhos. Porque quem ama dá limite, quem ama diz não, quem ama diz não pode, quem ama diz não faça. Esta paraxá também traz um destaque importante sobre a importância da Brit Milá. Abraham, no diálogo com Deus, ele diz assim: Abraham, ser perfeito e ande na minha presença. O fato do aperfeiçoamento daquilo que Deus propôs na criação, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. A circuncisão é uma demonstração de que o homem precisa ser terminado, precisa ser concluído. Então, por isso, todos os descendentes de Abraão se comprometem com a Torá, com o legado do nosso patriarca. Eles devem trazer consigo o sinal na carne, que é a retirada do prepúcio, um sinal de impureza, um sinal de imperfeição de que todo judeu deve se livrar, e o mandamento de que no 8º dia todo pai judeu leva o seu filho ao ato da Brit Milá, e esse é um dos mandamentos que a comunidade judaica, os pais, fazem com satisfação e com alegria, e é a circuncisão. A importância desta remoção, dessa retirada daquele pá da impureza e de entrar no pacto do nosso Pai, trazendo o sinal do compromisso que temos de Torá e daquilo que será gravado em nossos corações, permitindo a Hashem com a vinda da Geulá, da redenção, com o aperfeiçoamento da humanidade e do homem muito mais próximo de Deus e de sua Torá. Isso, Zait, e muitas outras coisas que essa paraxá reserva para serem discutidas com o mais competente minyan. E que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Esse programa é transmitido também pela Rádio Judaica Portuguesa, direta de Belmonte, em Portugal. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom.